Bom, o censo ainda não acabou, o censo demográfico, mas ele já está dando condições ao IBGE de projetar a população brasileira. E o que a gente viu até agora é que a população é 207 milhões e 800 mil pessoas. Nós brasileiros seríamos isso. Uma taxa de crescimento demográfico anual da ordem de 0,7, 0,6, que é mais ou menos o que estava sendo estimado. Mas lembra que a gente falava em 215 milhões de brasileiros, né? E deu, de certa forma, menos 8 milhões de pessoas. Então a gente, quando olha esse quadro, tem que pensar no Brasil nas próximas 2 ou 3 décadas. A primeira é que realmente é a fase, essas 3 décadas será a fase em que a gente terá mais brasileiros em idade de trabalhar, concluir os seus estudos, idade de poupar, investir, consumir. Nós não teremos, por exemplo, necessidade, como tem o Japão, por exemplo, de importar trabalhadores, né? A gente tem hoje um grande número de brasileiros em condições de trabalhar e estar presente no mercado consumidor também. O número de crianças, né, aquelas que não estão ainda em idade de trabalhar, vai se reduzindo ano a ano. E o número de brasileiros entre 20 e 30 anos é o maior que nós vamos ter ao longo da nossa história. A partir de agora, esse número também vai se reduzindo e a população tende a ir envelhecendo. Daqui a 3 décadas ou 4 décadas, já vamos sentir o impacto do envelhecimento. Mas, por enquanto, o maior desafio nosso é exatamente fazer com que a economia brasileira consiga absorver essas pessoas em ocupações mais bem remuneradas, que sejam ocupações que tragam aumento de produtividade para o Brasil. Então a gente tem um desafio na educação, na formação dessa juventude que está chegando ao mercado, né? Na requalificação dos trabalhadores, o trabalho braçal, o trabalho manual está sendo substituído gradualmente, o trabalho na indústria também tende a ser cada vez mais automatizado, né? Com robôs e máquinas que fazem o serviço sozinhas, tendo computadores por trás, e a tendência também é a gente ampliar os nossos serviços. Outra tendência que ficou clara até agora no censo é a concentração urbana, e a concentração urbana em cidades próximas às capitais, né? No caso do estado do Rio, por exemplo, 60% dos habitantes estão vivendo em 5 cidades: a capital Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu e Caxias, Duque de Caxias. 5 municípios respondem por 60% da população. O Nordeste também foi uma surpresa, quer dizer, o crescimento demográfico no Nordeste está sendo abaixo da média nacional, quando sempre foi acima. E o censo lá no Nordeste foi aquele que avançou mais, quer dizer, foi mais fácil fazer o censo do Nordeste, por exemplo, no Sul. Então, os números do Nordeste já apurados já permitem uma estimativa, né, muito próxima da realidade. Então, acho que o censo vai municiar o governo novo em termos de o que fazer na educação, o que fazer em termos de qualificação profissional, estimular o empreendedorismo, né? Vamos esquecer essa coisa de que estatal é que puxa a economia, não é mais. Hoje quem puxa a economia é o setor privado, né? Não estamos mais na época que o preço do leite era controlado, o preço do cafezinho, o preço do arroz, o preço do feijão. Isso não existe mais, quer dizer, o país vive numa economia essencialmente de mercado, em que os preços são fixados pelo mercado e os investimentos
são impulsionados por capitais privados, pode ser até financiado por bancos públicos, mas quem está à frente dos investimentos é o setor privado. Petrobras vai continuar sendo importante, é claro, mas basicamente é o setor privado, ele precisa ter sinais de que esse intervencionismo, aquela ideia do socialista, né, do passado, isso não funcionou e não vai funcionar.